Costumo associar, com ou sem razão, o meu casamento à morte do meu pai. No tempo, que haja outras ligações a outros níveis entre estas duas coisas é possível. Já me custa bastante dizer aquilo que eu acho que sei. Fui visitar não há muito tempo a campa do meu pai. Disso tenho a certeza. Eu notei a data da sua morte, apenas a da morte. Porque a do nascimento não tinha para mim qualquer interesse nesse dia. A partir de manhã e à noite estava de volta depois de comer qualquer coisa no cemitério. Mas uns dias mais tarde, quando quis saber com que idade morreu, tive de voltar à campa e anotar a data do seu nascimento. Apontei então estas duas datas limite num pedaço de papel que agora trago comigo. Estou, portanto, em condições de afirmar que devia andar por volta dos 25 anos quando me casei. É porque a data do meu próprio nascimento... repito, do meu próprio nascimento... nunca a esqueci. Nunca foi preciso anotá-la. Continua gravada na minha memória. Pelo menos o ano. É algarismos que a vida dificilmente apagará. Até o próprio dia me ocorre quando faço um esforço. É aí comemoro muitas vezes. À minha maneira. Não direi sempre que me ocorre, porque me ocorre vezes demais. Mas muitas vezes. Pessoalmente não tenho nada contra os cemitérios. Até gosto de lá ir arejar. Se calhar mais do que a outros sítios. Quando... arejar é preciso. O cheiro dos cadáveres, que eu distingo nitidamente por baixo da erva e do humus, não me é desagradável. Bom, talvez um pouco adocicado demais, um pouco inebriante, mas 1000 vezes preferível ao dos vivos, dos seus dentes, pés, cus, sovacos, prepúcios peganhentos e óvulos frustrados. Quando os restos do meu pai colaboram, ainda que modestamente, quase que me vêm as lágrimas aos olhos. Bem podem lavar-se os vivos, bem podem perfumar-se, cheiram mal. Sim, como sítio para passear, quando passear é preciso. Deixem-me a mim os cemitérios e fiquem vocês com os vossos jardins públicos e paisagens campestres. A minha sanduíche, a minha banana, sabem melhor sentado numa campa. E quando chega a altura de mejar, e chega várias vezes, tenho por onde escolher. Ou então vaguei de mãos atrás das costas por entre as lápides deitadas, inclinadas ou direitas a colher inscrições. Nunca me desiludiram as inscrições. Há sempre 3 ou 4 tão engraçadas, tenho que me agarrar ao anjo, à estela ou à cruz. Para não cair. Eu já compus a minha há muito tempo. E ainda estou satisfeito com ela, razoavelmente satisfeito. As outras coisas que escrevi mal sei com repugnam-me logo, mas continuo contente com o meu epitáfio. Infelizmente poucas hipóteses de que algum dia se erga acima do crânio que o concebeu, a menos que o Estado tome o assunto em mãos. Para ser exumado têm primeiro de me encontrar, e temo que esses senhores tenham tanta dificuldade em encontrar-me morto como vivo. Portanto, apresso-me a registá-lo aqui e agora, antes que seja tarde demais. Quem aqui jaz, daqui tanto fugiu, que foi só agora que daí livre se viu. Bom, o segundo e último verso tem uma sílaba a mais, mas é coisa de pouca importância. A mais me será perdoado quando eu estiver esquecido. Depois, como cá a sorte, apanha-se o enterro a sério, com vivos de luto, e às vezes uma viúva a tentar atirar-se para dentro da cova. Quase sempre aquela brincadeira encantadora com o pó. Bem, embora eu já tenha reparado que não há nada menos coerente que estes buracos, é quase sempre mais estrume que outra coisa. E o defunto também pouco tem particularmente de pulverulento. A menos que tenha morrido carbonizado. Bom, não interessa, aquela brincadeira com o pó é encantadora. Mas o cemitério do meu pai não era dos meus preferidos. Para começar, era demasiado longe, nos confins da província, numa encosta, demasiado pequeno, excessivamente pequeno. Por outro lado, estava quase cheio, mais umas viúvas e a lotação esgotava. Preferia 1000 vezes Alsdorf, em especial do lado de Lina, em solo prussiano, com os seus 900 hectares de cadáveres bem arrumados, mesmo não conhecendo lá ninguém, a não ser o domador Hagenbeck de ouvir falar. Tem um leão gravado no monumento, acho eu. A morte é feita para Hagenbeck. O rosto de um leão. Autocarros que vão e vêm apinhados de viúvas, viúvos, órfãos e assim, grutas, lagos artificiais com cisnes, arvoredos, oferecem consolo aos inconsoláveis. Era dezembro, nunca tinha tido tanto frio. A sopa de enguias, tinha-me caído mal, tinha medo de morrer, parei.
para vomitar. Invejava-os. Mas para passar a coisas menos tristes, quando o meu pai morreu, tive de sair de casa. Era ele que me queria lá em casa. Era um homem estranho. Um dia disse: deixem-no em paz, não incomoda ninguém. Não sabia que eu estava a ouvir. Bem, devia expressar esta opinião com frequência, mas das outras vezes eu não estava lá. Bem, nunca me quiseram mostrar o testamento. Disseram-me apenas que eu me tinha deixado uma certa quantia. Na altura achava, e ainda acho, que eu tinha estipulado no seu testamento que me deixassem o quarto que eu ocupava quando ele era vivo, que me continuassem a trazer comida como antigamente. Talvez fosse essa a condição de que eu fazia depender tudo o resto. Devia gostar de me sentir lá por casa, senão não se tinha oposto à minha expulsão. Bom, ou talvez só tivesse dó de mim, mas não acredito. Devia-me ter deixado a casa inteira, assim eu tinha ficado descansado. Aliás, os outros também, porque eu dizia-lhes: fiquem, vá, esta é a vossa casa. Era uma casa enorme. Sim, foi bem levado o meu pobre pai, se a sua intenção era realmente continuar a proteger-me do além túmulo. Quanto ao dinheiro, sejamos justos, entregaram-me imediatamente, logo no dia a seguir à inhumação. Talvez fosse legalmente impossível proceder de outro modo. Eu disse-lhes: fiquem com este dinheiro e deixem-me continuar a viver aqui, no meu quarto, como quando o pai era vivo. E acrescentei: que Deus o tenha! Na esperança de os comover, mas eles não quiseram. Ofereci-me para ficar ao seu serviço algumas horas por dia para os pequenos trabalhos de manutenção, de que todas as casas precisam, se não temos que elas desfaçam em pó. Ainda é das poucas coisas que consigo fazer, não sei porquê. Ofereci-me nomeadamente para tratar a estufa. Ali passaria de bom grado 3 ou 4 horas por dia no calor, a tratar dos granos, dos jacintos, dos tomates, das sementeiras. Só o meu pai e eu naquela casa compreendíamos os tomates. Mas eles não quiseram. Um dia, ao voltar da casa de banho, encontrei o meu quarto fechado à chave e as minhas coisas empilhadas num montinho junto à porta. Bem, isto pode dar-vos uma ideia da prisão de ventre com que eu estava na altura. Estou agora convencido que era por causa da ansiedade. Mas teria eu realmente com prisão de ventre? Não acredito. Calma, no entanto devia estar. Senão como justificar aquelas longas, aquelas atrozes sessões na retrete. Mas nessas alturas eu nunca lia, nem nas outras. Eu ia devagar ou meditar, limitava-me a olhar distraído para o maná pendurado num prego na parede à minha frente com a imagem de um rapaz de barbas rodeado de ovelhas. Devia ser Jesus. Afastava as nádegas com as duas mãos e fazia força. 1, 2, com movimentos de remador. E só com uma ideia na cabeça. Voltar ao meu quarto e deitar-me de costas. Era mesmo prisão de ventre. Ou não? Ou estou a confundir com diarreia? Se na minha cabeça tudo se mistura, núpcias e campas e os diferentes tipos de evacuações. Com os meus parques a ver se tinham feito um montinho junto à porta. Parece que ainda os estou a ver naquela espécie de recanto cheio de sombras que separava o meu quarto do corredor. Mas foi neste espaço estreito, resguardado por 3 lados apenas, tive de mudar de roupa. Ou seja, trocar o meu robe e camisa de noite pelo meu fato de viagem. Ou seja, sapatos, calças, meias, casaco, sobretudo e chapéu. Espero não me estar a esquecer de nada. Experimentei outras portas, rodando a maçaneta, empurrando ou puxando antes de sair de casa, mas nenhuma se deu. Se tivesse encontrado uma aberta, acho que me tinha barricado lá dentro. É só com gás é que me tiravam dali. Sentia a casa apinhada como de costume, mas não havia ninguém. Imaginei-os fechados nos respectivos quartos de ouvidos bem atentos e depois, todos a correr para a janela um pouco a medo, escondidos nos cortinados com o barulho da porta da rua a fechar-se, devia tê-la deixado aberta. Então são portas que se abrem, toda a gente sai, homens, mulheres, crianças, cada um do seu quarto, e as vozes, os sorrisos, os suspiros, as mãos, as chaves das mãos, um alívio enorme. E depois o recapitular das precauções, isto, então aquilo, mas aquilo, então isto. Uma autêntica festa, toda a gente percebeu. Para a mesa, a desinfestação pode esperar. Isto é naturalmente imaginação minha. Eu já lá não estava. Se calhar as coisas passaram-se de um modo completamente diferente. Mas que importância ter o modo como as coisas se passam a partir do momento em que se passam. E todos aqueles lábios que me tinham beijado, aqueles corações que me tinham amado. Ops, é com o coração que se ama, não é? Ou estou a confundir com outra coisa? Aquelas mãos que tinham brincado com as minhas e aqueles espíritos que quase tinham apossado de mim.
pessoas são realmente estranhas. Pobre pai. Devia estar mesmo lixado nesse dia. Se não pudesse ver. Se não os pudesse ver. Não lixado por mim, quero dizer. A menos que na sua grande sabedoria desencarnada pudesse ver mais longe que o seu filho, cujo cadáver ainda não estava bem no ponto. Mas para passar a um assunto mais alegre, o nome da mulher a quem me uniria pouco tempo depois era Lulu. Pelo menos foi o que ela me garantiu. Eu não vejo que interesse poderia ter em mentir nesse respeito. Claro que nunca se sabe. Também me revelou o apelido, mas já o esqueci. Devia ter tomado nota num pedaço de papel. Detesto esquecer-me de nomes próprios. Bom, conhecia num banco de jardim à beira do canal. De um dos canais, porque a nossa cidade tem dois, embora eu nunca os tenha conseguido distinguir. Era um banco bem situado, de costas para um monte de lixo e terra dura, de modo que a minha retaguarda estava protegida. Os flancos também, em parte, graças a um par de árvores venerandas, mais do que venerandas, mortas, uma de cada lado. Bem, foram sem dúvida estas árvores que num belo dia, em toda a sua folhagem ondulada, fizeram germinar a ideia de um banco na cabeça de alguém. Em frente a alguns metros corria o canal. Se é que os canais correm, não faço ideia. De modo que também desse lado o risco de surpresa era pequeno. Ou mesmo assim, ela surpreendeu-me. Eu estava estendido no banco, havia uma brisa quente, eu olhava através dos ramos despidos que se entrelaçavam bem lá no alto, onde as árvores se apoiavam uma na outra, e através das nuvens descontínuas para um pedaço de céu estrelado que ia e vinha. Chegue-se para lá, disse ela. A minha primeira reação foi ir-me embora, mas o cansaço e o facto de não saber para onde ir não me deixaram pô-la em prática. Puxei os pés um bocado para trás e ela sentou-se. Mas não se passou mais nada entre nós nessa noite. Ela foi-se embora pouco depois sem me voltar a dirigir a palavra. Antes tinha-se limitado a cantar, baixinho, como se fosse para ela, e felizmente sem letra, velhas canções populares desencontradas, saltando de uma para outra, sem acabar nenhuma, de uma forma que até eu achei estranha. A voz mesmo desafinada não era desagradável. Não, eu pressentia uma alma que se aborrece depressa e que nunca acaba nada. Talvez a alma menos chata de todas, não é? Até do próprio banho se fartou depressa, e quanto a mim, o molho dela tinha-lhe chegado, quando na realidade era uma mulher extremamente tenaz. Voltou no dia seguinte e no outro, e tudo se passou mais ou menos como antes. Bom, talvez algumas palavras tenham sido trocadas. No dia seguinte estava a chover e senti-me em segurança. Puro engano, perguntei-lhe se estava decidida a incomodar-me todas as noites. Incomodo-o, disse ela, estava de certeza a olhar para mim. Não pode ter visto grande coisa, duas pálpebras no máximo, com um pouco de nariz e de testa, obscuramente, por causa da obscuridade. Julguei que estávamos bem, disse ela, e incomoda-me, disse eu, não posso esticar, consigo aí. A bola do meu sobretudo tapava-lhe a boca, mas mesmo assim ela conseguiu me ouvir. Tem mesmo de esticar, disse ela, o mal é começar-se a falar com as pessoas. É só pôr os pés no meu colo, disse ela. Bom, não me fiz rogado. Por baixo das minhas pobres barrigas das pernas, senti as suas coxas gordas. Começou a fazer-me festas nos tornozelos, apeteceu-me dar-lhe um chute na cona. Falam sem esticar às pessoas e veem logo um corpo deitado. Coisa que mais me interessava no meu reino, sem súbditos, em relação à qual a disposição da minha carcaça era mais distante e fútil dos acidentes, era a supinação cerebral, o emputamento do ser e daquele resíduo de bugigangas irritantes a que se chama o não ser, ou até por preguiça, o mundo! Mas mesmo hoje em dia, aos 25 anos, o homem está à mercê de uma ereção. Fisicamente também, é o que cabe a cada um. Nem eu estava imune, se é que se pode chamar aquilo uma ereção. Ela naturalmente apercebeu-se. As mulheres cheiram o falo do ar a mais de 10 km e perguntam-se, como é que ele me conseguiu ver dali? Um tipo deixa de ser ele próprio nessas alturas. E é doloroso não ser ele próprio. Ainda mais doloroso do que quando o é, digam o que disserem. Porque quando se é, sabe-se o que é preciso fazer para ser menos, mas quando já não se é-se um tipo qualquer irremediavelmente. Aquilo a que se costuma chamar amor é um exílio com
álbum postal de casa de vez em quando. Eis o meu pensamento para esta noite. Quando ela acabou e o meu ser me foi restituído, o meu mitigável, com a ajuda de um breve torpor, estava sozinho. Às vezes pergunto-me se tudo isto não é invenção. Se de facto as coisas não tomaram um rumo completamente diferente que fui obrigado a esquecer. E, no entanto, a imagem dela permanece ligada para mim à do banco. Não o banco durante o dia, nem sequer o banco durante a noite, mas o banco ao anoitecer. De modo que falar do banco, tal como me aparecia ao anoitecer, é falar dela. Para mim, isto não prova nada. Mas não há nada que eu queira provar. Sobre o tema do banco, durante o dia não vale a pena falar, era-me desconhecido. Saía de madrugada, nunca voltava antes do crepúsculo. Sim, durante o dia procurava comida e assinalava possíveis abrigos. Se fomos tão mortos por fazer, me perguntasse o que é que eu tinha feito ao dinheiro que o meu pai me deixou, respondia que não tinha feito nada a não ser deixá-lo no meu bolso, porque sabia que não ia ser sempre jovem e que o verão também não dura para sempre. Bom, nem sequer o outono. Era o que a minha alma burguesa me dizia. Finalmente disse-lhe que estava farto. Ela incomodava-me profundamente, mesmo ausente. Mas na verdade ainda me incomoda, mas não mais que o resto. O resto agora já não me interessa ou ser incomodado ou tão pouco. O que é que quer dizer incomodado? Onde está? Sim, mudei de sistema. Desta vez é que é pela 9ª ou 10ª vez. Já para não dizer que não falta muito para o cair do pano sob incómodos e compromissos. Em breve não se falará mais disso, nem dela, nem dos outros, nem de merda, nem de céu. Portanto, não quero que eu volte a aparecer, disse ela. É incrível a forma como as pessoas repetem o que lhes acabámos de dizer, como se se arriscassem a ir para a fogueira para acreditarem no que ouvem. Disse-lhe para vir só de vez em quando. Eu nessa altura não percebia as mulheres. Aliás, agora também não. Nem os homens. Nem os animais. Eu percebo melhor, e não é dizer muito. São as minhas dores. Penso-as todas, todos os dias. Não demora muito. O pensamento corre tão depressa. Mas não estão todas no pensamento. Não, nem todas. Há momentos, especialmente à tarde, em que fico todo sincretista. Ao Arnold. Aliás, também as percebo mal às minhas dores. Deve ser por causa de eu não ser todo dor. Eis o estorvo. E então elas recuam ou eu até que me enchem de surpresa e espanto vistas de um planeta melhor. Não muitas vezes, mas também não peço mais. Não é parva nenhuma a vida, não ser senão dor. Como simplificaria as coisas, omnidolente. Ups. Mas isso seria concorrência e desleal. No entanto, tenho que falar delas um dia, se me lembrar, se puder, das minhas estranhas dores, em pormenor, distinguindo entre os diferentes géneros para maior clareza, as do entendimento, as da alma, as do coração ou afetivas e, finalmente, as do corpo propriamente dito. Primeiro as internas ou latentes, depois as da superfície, começando pelo cabelo e couro cabeludo e descendo metodicamente, sem pressas, até aos adorados pés, lugar dos calos, queimas, frieiras, noretos, pústulas, unhas engravadas, gangrena, pé boto, pé de pato, pé de galo, pé de cabra, pé chato, pé de atleta e outras bizarrias. Eu, se tiver a gentileza de me ouvir, falarei também na mesma ocasião, de acordo com um sistema inventado, já não me lembro por quem, daqueles instantes em que sem se estar nem drogado, nem bêbado, nem em êxtase, não se sente nada. É claro que a seguir ela quis saber o que é que eu queria dizer com de vez em quando. É o que se ganha com abrir a boca. Uma vez por semana, de 10 em 10 dias, de 15 em 15, respondi menos vezes, muito menos vezes, até vezes nenhuma, se ela pudesse, e se não pudesse, então o menor número de vezes possível. De resto, no dia seguinte também me dei o banco, menos devo começar por causa dela do que dele. O lugar já não correspondia às minhas necessidades, por modestas que fossem, e porque agora o tempo começava a ficar frio, e por outras razões,
que não vale a pena estar a falar a idiotas como vocês. E refugiei-me num estábulo de vacas deserto assinalado no decurso das minhas excursões. Ficava no ângulo de um campo que exibia a superfície mais ortiga do que ervas e mais lama do que ortigas, mas cujo subsolo teria talvez propriedades extraordinárias. Foi nesta vacaria cheia de bostas secas e ocas que se desfaziam com um suspiro quando disputava o dedo, que pela primeira vez na minha vida, e de bom grado diria a última, se não tivesse que topar no cianeto, tive de me defender de um sentimento que pouco a pouco assumiu para meu infortúnio o terrível nome de... amor. Faz o encanto do nosso país, além, obviamente, de ser pouco povoado. Isto sem a ajuda de um único preservativo é que está tudo ao abandono, exceto as velhas fezes da história. Estas são procuradas com afinco, empalhadas e levadas em procissão. Onde quer que o tempo tenha feito enojado um belo cagalhão, vão ver os nossos patriotas agachados, farejando os rostos inflamados, o paraíso do sem-abrigo. Aqui está finalmente o que explica a minha felicidade, tudo convida à consternação. Não vejo qualquer ligação entre estas observações. Mas que existe uma e mesmo várias, não tenho dúvidas pela minha parte, mas o quê? Quais? Sim, eu amava. Era o nome que eu dava, que infelizmente ainda dou ao que eu andava a fazer na altura. Não tinha para onde me guiar, nunca tinha amado antes. Mas já tinha, obviamente, ouvido falar da coisa. Em casa, na escola, na igreja, no bordel. E tinha lido romances em prosa e em verso, sob a orientação do meu tutor, em 6 ou 7 línguas, tanto mortas como vivas, onde o assunto era extensamente tratado. Estava, portanto, apesar de tudo, em condições de dar um nome ao que se passava, quando me via, de repente, a escrever a palavra lu numa velha poia de vitelinha, ou de cara na lama, à luz da lua, a tentar arrancar ortigas sem lhes quebrar os caules. Eram ortigas gigantes, havia umas com 1 metro de altura. Arrancá-las... aliviava. Mas não estava na minha natureza a arrancar as ervas daninhas, pelo contrário, afogava-as em estrume se tivesse algum. Flores é outra história. O amor torna-nos maus. É questionável. Não, mas que tipo de amor se tratava certo? Amor... paixão, não, esse é o priápico, não é? Eu estou a confundir com outra variedade. Há tantas, não há? Cada uma mais deliciosa do que a outra, não é? Amor platónico, por exemplo, esse é outro que me ocorre de repente. É desinteressado. Oh, talvez eu a amasse com um amor platónico, mas não acredito. Teria eu desenhado o nome dela em merda velha de vaca se o meu amor fosse puro e desinteressado. Ainda por cima com o meu dedo que a seguir chupei. Vá. Só pensava na Lulu. Se não está tudo dito, está o suficiente, na minha opinião. Aliás, estou mais que farto deste nome, Lulu. Vou dar-lhe outro que tenha mais a ver com ela. Né, por exemplo, não tem mais a ver com ela, mas paciência, e portanto pensava eu tinha aprendido a não pensar em nada, a não ser nas minhas dores e muito depressa e nas medidas a tomar para não morrer sem pré-aviso de fome, de frio ou vergonha, mas nunca, jamais em seres vivos enquanto tais. Pergunto-me o que é que isto quer dizer. Sim, apesar do que eu possa ter dito ou possa ainda vir a dizer sobre este assunto, mas sempre falarei sempre de coisas que nunca existiram. Ou que se a questão existiram. E não há dúvida que existiram sempre, mas não com a existência que eu lhes atribuo. Os capis, por exemplo. Não há dúvida que existem, há poucas esperanças que algum dia desapareçam, mas pessoalmente nunca usei um capi. Escrevi alguns. Eles deram-me um chapéu. Ora, eles nunca me deram um chapéu, sempre conservei o meu próprio chapéu, aquele que o meu pai me tinha dado e nunca tive outro chapéu que não esse chapéu. Aliás, levei-o comigo para a cova. Portanto... pensava na Ana, muito, 20 minutos, 25 minutos e mesmo meia hora por dia. Chego a estes números, somando outros números mais pequenos. Deve ter sido esta a minha maneira de amar. Deve-se inferir daqui que a amei com aquele amor intelectual que noutro sítio tanta saliva me fez gastar.
Não acredito, porque se o meu amor fosse deste tipo, ter-me eu baixar para escrever as letras de Ana em memoriais escrementos de bovino, teria arrancado ortigas às mãos cheias e sentido debaixo da minha cabeça as coxas dela palpitando como travesseiros possessos. Para pôr um termo, tentar pôr um termo a esta condição, voltei ao banco ao anoitecer, mais ou menos a hora que ela costumava vir ter comigo. Não havia sinal dela e esperei em vão. Era já dezembro ou até janeiro e estava o frio próprio da estação, quer dizer, muito bem, muito certo, perfeito, como tudo o que é próprio da estação. Mas uma coisa é a hora do relógio, outra a do ar e do céu que mudam, outra ainda a do coração. Graças a este pensamento, já no estábulo, passei uma noite excelente. No dia seguinte cheguei ao banco mais cedo, muito mais cedo, mesmo ao princípio da noite, noite e inverno, mas mesmo assim demasiado tarde, porque ela já lá estava no banco, debaixo dos ramos que estava bandageada de costas para o monte suave, de frente para a água glacial. Já vos disse que era uma mulher extremamente tenaz. Eu não sentia nada. Que interesse podia ter ela em conseguir-me assim? Perguntei-lhe sem me sentar, batendo com os pés enquanto andava de um lado para o outro. O frio tinha feito relevos no caminho. Respondeu que não sabia. O que é que ela podia ver em mim? Importava-se ao menos responder isso, se pudesse. Respondeu que não podia. Parecia estar bem agasalhada, tinha as mãos enfiadas num regalo. Lembro-me que ao olhar para esse regalo comecei a chorar. E, no entanto, esqueci-me da cor. O estado em que eu estava. Eu sempre chorei com facilidade, sem disso tirar um mínimo benefício até há pouco tempo. Se tivesse que chorar neste preciso instante, podia espremer-me até ficar azul. Acho que nem uma gota saía. O estado em que eu estou. Eram coisas o que me fazia chorar e, no entanto, não sentia qualquer mágoa. Quando me apanhava a chorar, de repente, sem uma razão aparente, era por se andar por isso tinha visto qualquer coisa. Por isso pergunto-me se era mesmo um regalo nessa noite, se não seria o caminho tão duro e cheio de bossas, talvez me fizesse lembrar um empedrado, outra coisa qualquer, outra coisa assim, deslumbrada num relance, aquilo tanto me efeminava. Quanto a ela, era como se nunca tivesse posto a vista em cima. Estava toda enrolada e abafada, a cabeça baixa, o regalo com as mãos no colo, as pernas apertadas uma contra a outra, os saltos dos sapatos no ar. Sem forma, sem idade, quase sem vida. Podia ser qualquer coisa, ou pessoa, ou uma velha, ou uma rapariga. E aquela maneira de responder. Não sei. Não posso. Só eu é que não sabia nem podia. Foi por minha causa que veio, disse eu. Ela conseguiu dizer que sim. Pois bem, aqui estou eu, disse eu. E eu não tinha ouvido por causa dela. Aqui estamos nós, disse eu. Sentei-me ao lado dela, mas levantei-me logo a seguir num salto como escaldado. Queria ir-me embora para saber se me tinha passado. Mas antes de me ir embora, por uma questão de segurança, pedi para me cantar uma canção. Primeiro pensei que ela ia recusar, quer dizer, não cantar simplesmente, mas não. E passado um momento começou a cantar e cantou durante algum tempo, acho que sempre a mesma canção, sem mudar de atitude. Eu não conhecia a canção. Nunca a tinha ouvido antes, nunca mais vou ouvi-la de novo. Era qualquer coisa com limoeiros ou laranjeiras, já não me lembro, é tudo o que consigo recordar. Para mim é um sucesso ter retido que era qualquer coisa com limoeiros ou laranjeiras, já não me lembro, porque todas as outras canções que eu vi na vida eu vi bastante, já que é aparentemente impossível, fisicamente impossível atravessar este mundo, a menos que seja surdo, mesmo à minha maneira, sem ouvir cantar, não retive nada, nem uma nota, nem uma palavra, tão poucas notas, tão poucas palavras, que nada. Foi esta frase, já está cumprida demais. Afastei-me e enquanto me afastava percebi que ela cantava outra canção, ou talvez a continuação da mesma, cada vez mais baixo à medida que eu me afastava até que se calou. Fosse por ter chegado ao fim, fosse por eu estar demasiado longe para a poder ouvir. Para ter uma dúvida desta algo que eu podia evitar nessa altura. Vivia evidentemente na dúvida, mas dúvidas triviais como esta, puramente somáticas, como alguns dizem, era possível dissipá-las sem demora, podiam importunar-me como melgas durante semanas a fio. Recuei, portanto, alguns passos e parei. Primeiro não ouvia nada, depois a voz outra vez, mas tão fraca, a custo me chegava, não ouvia, depois ouvia. Devo, portanto, ter começado a ouvir a um dado momento, mas não houve um começo tão suave, saiu a voz do silêncio e tão parecido era com ele. Quando a voz parou finalmente, aproximei-me um bocado para ter a certeza que tinha parado e não apenas baixado. Depois, desesperado, dizendo, não há como saber, sem estar ao lado dela, debruçado sobre ela. Dei meia volta e fui-me embora de vez, cheio de dúvida. Mas umas semanas depois, ainda mais morto do que vivo do que é costume, voltei ao banco.
Era a quarta ou quinta vez desde que eu tinha abandonado, mais ou menos à mesma hora. Não, quer dizer, mais ou menos com o mesmo... Não, também não quero dizer isto. É sempre o mesmo céu e nunca o mesmo céu. Que palavras há para isto? Para que eu saiba, nenhumas. Ponto final. Ela não estava lá, depois de repente estava. Não sei como, não a tinha visto chegar, nem ouvido chegar e, no entanto, estava bem atento. Digamos que estava a chover, nada como uma mudança, nem que seja atmosférica. Ela trazia um guarda-chuva, naturalmente, ia ter um guarda-roupa formidável. Perguntei se vinha todas as noites. Não, disse ela, só de vez em quando. O banco estava demasiado úmido, andámos de cá para lá, não nos atrevemos a sentar. Peguei-lhe no braço, por curiosidade, para saber se me dava prazer. Não me deu nenhum. Larguei-o. Mas porquê estes pormenores? Para adiar o fim do prazo. Via-lhe um pouco melhor a cara, achei normal uma cara como milhões de outras. Era estrábica, mas só percebi isso mais tarde. Não parecia nem nova nem velha a cara, estava como que suspensa entre o vernal e o murcho. Gostava-me a aguentar nessa altura este tipo de ambiguidade. Quanto ao saber se era bela a cara, ou se tinha sido bela, ou se tinha hipótese de vir a ser bela, confesso que não era capaz de dizer. Já vi caras em fotografias que poderia talvez achar belas se tivesse algumas indicações do que seria a beleza. E a cara do meu pai no seu leito de morte tem feito entrever a possibilidade de uma estética do humano. Mas as caras dos vivos, sempre a corarem e a fazerem caretas, poderão ser descritas como objetos. Essa alguma coisa. Pensei que ela me fosse dizer que nada tinha para dizer, seria típico dela. E fiquei, portanto, agradavelmente surpreendido quando lhe ouvi dizer que tinha um quarto. É muito agradavelmente surpreendido, mas também já suspeitava. Quem é que não tem um quarto? Tenho 2 quartos, disse ela. Mas afinal, quantos quartos tem ao certo, disse eu. Respondeu que tinha 2 quartos e uma cozinha. A casa não parava de aumentar. Com o tempo acabaria por se lembrar de uma casa de banho. Foi 2 quartos que disse eu. Sim, disse ela. Adjacentes, disse eu. Finalmente, uma conversa digna desse nome. A cozinha fica no meio, disse ela. Perguntei-lhe porquê é que não me tinha dito isso antes. Eu devia estar fora de mim nessa altura. Eu não me sentia bem ao lado dela, mas ao menos livre para pensar noutra coisa que não ela. As velhas coisas conhecidas. E assim, pouco e pouco, até nada como degraus que descem para águas profundas. Eu sabia que se eu deixasse, perderia essa liberdade. Eram, de facto, 2 quartos separados por uma cozinha. Não me tinha mentido. Disse-me que eu devia ter ido buscar as minhas coisas. Expliquei que não tinha coisas. Ficava no cimo de uma casa velha, com vista para as montanhas, para quem quisesse. Acendeu um candeeiro de petróleo. Não tem eletricidade, disse eu. Não, disse ela, mas tenho água corrente e gás. Ah, disse eu, tenho gás. Ups. Começou a despir-se. Enquanto já não sabem o que fazer, despem-se. É sem dúvida a melhor opção. Bem, tirou tudo. Com uma lentidão capaz de incendiar um elefante. Menos as meias, presumivelmente calculadas para levar a minha concupiscência à ebulição. Bem, foi nessa altura que reparei no estrabismo. Felizmente não era a primeira mulher nua que me aparecia pela frente, portanto eu podia ficar, sabia que ela não ia explodir. Pedi-lhe para ver outro quarto que ainda não tinha visto, se já o tivesse visto teria pedido para ver outra vez. Não se despe, disse ela. Oh, sabe? Disse eu. Raramente me diz. Era verdade, porque eu fui pessoa para me despir indiscriminadamente. Tirava muitas vezes as botas quando ia dormir. Quer dizer, quando me compunha para dormir. Isto para não falar nesta ou naquela peça exterior de vestuário, consoante a temperatura. Foi, portanto, obrigada por uma questão de simples bom senso a vestir um logo e a iluminar-me o caminho. Fomos pela cozinha. Também podíamos ter ido pelo corredor, como percebi mais tarde, mas fomos pela cozinha. Não sei porquê. Talvez fosse o caminho mais rápido. Examinei o quarto, horrorizado. É uma tal densidade de móveis ultrapassa a minha imaginação. Sim, de certeza, eu já tinha visto aquele quarto em algum sítio. Mas o que é isto? Gritei eu. É a sala, disse ela. A sala. Comecei a tirar móveis pela porta que dava para o corredor. Ela ficou a ver. Suponho que triste, mas não necessariamente. Perguntou-me o que é que eu estava a fazer, não podia estar à espera de uma resposta. Tirei-os um a seguir ao outro, mesmo 2 ao mesmo tempo, e empilhei-os no corredor contra a parede do fundo. Eram às centenas, grandes e pequenos. Acabaram-se mesmo em frente da porta, de modo que já não se podia sair do quarto por ali, nem por maioria de razão entrar. Podia fechar-se a porta e abri-la, já que ela abria para o interior, mas tinha-se tornado intransponível, para não dizer pior.
Tira ao menos o chapéu, disse ela. Talvez vos fale do meu chapéu numa outra ocasião. Por fim, só tinham ficado no quarto uma espécie de sofá e umas prateleiras presas à parede. Aquele arrastou até ao fundo, perto da porta, e estas retirei-as na manhã seguinte e pô-las lá fora no corredor com o resto. Ao retirá-las, estranha preocupação. Ouvia para o lado a fibroma ou bronha, eu não sei qual delas, não sabia o que ia dizer, nunca tive curiosidade em procurar. As coisas de que uma pessoa se lembra, e que transmite. Quando, por fim, estava tudo em ordem, deixei-me cair no sofá. Ela não tinha levantado um dedo para me ajudar. Vou trazer-lhe lençóis e cobertores, disse ela, mas eu não queria lençóis para nada. Não se importa de fechar as cortinas, disse eu. A janela estava coberta de geada. Branca não, por causa da noite, mas ainda assim luminosa. Esta claridade frouxa e fria, embora me tivesse deitado com os pés para a porta, era mais do que eu podia suportar. Levantei-me de repente e mudei a posição do sofá. Isto é, as costas até encostadas à parede estavam agora do lado de fora. E por conseguinte, a pasta do marcador do lado de dentro. Depois... trepei lá para dentro como um cão para o seu cesto. Deixo-lhe o candeeiro, disse ela, mas eu pedi-lhe que o levasse. E se precisar de alguma coisa durante a noite, disse ela, eu senti que estava preparada para implicar. Sabe onde é a casa de banho, disse ela. Bem, eu tinha razão, já me esquecia. Aliviar-nos na cama sabe bem no momento, mas depois ficamos desconfortáveis. Então dê-me um bacio, disse eu, mas ela não tinha nenhum. Tenho uma espécie de cadeira sem fumo, disse ela. Ui, vi logo lá a avó sentada direita como um fuzil orgulhosa. Tinha acabado de comprá-la, perdão, adquiri-la numa quermesse. Bom, talvez tivesse saído numa rifa. Era uma peça de época, estava melhor a tentar, quase desejando que a vissem. É isso, procrastinemos. Então dê-me um recipiente qualquer, disse eu, não tenho desenteria. Ela voltou com uma frigideira. Não era mesmo uma frigideira porque não tinha cabo, era oval, tinha duas asas e uma tampa. É a minha caçarola, disse ela. Não preciso da tampa, disse eu. Não precisa da tampa, disse ela. Se eu tivesse dito que precisava da tampa, ela tinha dito, precisa da tampa. Pus o objeto debaixo dos cobertores. Gosto de sentir alguma coisa na minha mão enquanto durmo. Assim tenho menos medo. E o meu chapéu ainda estava todo molhado. Voltei-me para a parede. Ela pegou no candeeiro que tinha pousado no rebordo da chaminé. E sejamos específicos. Por cima de mim, a sombra dela gesticulava. Pensei que ela ia sair, mas não. Veio debruçar-se sobre mim, por cima das costas do sofá. Tudo coisas de família, disse ela. No seu lugar já me tinha ido embora na ponta dos pés, mas ela nem sequer se mexeu. O essencial é que o meu humor já começava a desvanecer-se. Sim, já me sentia melhor, quase em forma para as descidas lentas, as longas submersões de que durante tanto tempo fora privado por sua causa. Nem mal tinha acabado de chegar. Agora tenho de pôr-me na rua, disse eu. Eu só tive consciência do sentido destas palavras e mesmo do pouco barulho que produziam alguns segundos depois de as ter pronunciado. Bem, costumava falar tão pouco que me acontecia de vez em quando deixar escapar pela boca frases impecáveis do ponto de vista gramatical, mas inteiramente desprovidas. Bom, não diria de significado, porque examinando-as bem tinham um e às vezes vários, mas de fundamento. Mas o barulho eu ouvia assim que o produzia. Foi realmente a primeira vez que a minha voz me chegou com uma tal lentidão. Eu voltei-me de costas para ver o que se passava. Ela sorria. Algum tempo depois saiu levando consigo o candeeiro. Ouvia atravessar a cozinha e a fechar a porta do seu quarto por trás de si. Porquê por trás de si? Estava só. Finalmente, no escuro. Finalmente. Não vou dizer mais nada sobre isto. Eu sei que uma boa noite se anunciava, apesar da estranheza do lugar, mas não. Tive uma noite extremamente agitada. Acordei estufado na manhã seguinte, as roupas em desordem, os cobertores também, e a Ana ao meu lado, nua, naturalmente. Só de pensar nos seus esforços arrepia. Eu continuava a segurar a caçarola. Olhei lá para dentro, não a tinha usado. Olhei para o meu sexo. Se ele tivesse falado.
minha noite de amor. A pouco a minha vida organizou-se nesta casa. Ela trazia-me as refeições às horas combinadas, vinha uma vez por outra ver se eu não precisava de nada, esvaziava a caçada uma vez por dia, limpava o quarto uma vez por mês. Nem sempre resistia à tentação de me falar, mas de um modo geral não tinha razões de queixa dela. Às vezes ouvia a cantar no seu quarto, a canção atravessava a sua porta, depois a cozinha, depois a minha porta, chegava finalmente até mim, débil, mas indiscutível. A menos que viesse pelo corredor. Eu não me incomodava muito ouvir cantar de vez em quando. Um dia pedi-lhe para me trazer um jacinto vivo num vaso. Ela trouxe-me e colocou no rebordo da chaminé, que era agora o único sítio no meu quarto para pousar objetos, a menos que se pusessem no chão. Olhava para o meu jacinto todos os dias. Bem, no princípio estava mesmo bom, chegou a ter uma flor e mesmo duas, mas depois desistiu. Em breve não era mais do que um caldo frouxo entre folhas caídas. O bulbo, meio saído da terra como quem busca de oxigênio, cheirava mal. Ela queria levá-lo, mas eu disse-lhe para deixar ficar. Ela queria comprar-me outro, mas eu disse-lhe que não queria outro. Incomodavam mais outros barulhos, risadinhas e gemidos abafados que preenchiam o apartamento a certas horas da noite. E mesmo de dia. Tinha deixado de pensar nela completamente, mas continuava a precisar do silêncio para poder viver a minha vida. Bem podia eu racionalizar, argumentando que o ar é feito para transportar os clamores do mundo e que isso inclui necessariamente risadas e gemidos. Isso não me aliviava. Não conseguia dizer isso, era sempre o mesmo tipo, eu sabia vários. As risadinhas são todas tão parecidas e os gemidos também. Mas tinha um tal horror nessa altura, estas irrisórias perplexidades, que caía sempre na mesma armadilha. A de procurar dissipá-las. Levei muito tempo. Não por assim dizer toda a vida. Para perceber que a cor de um olho visto de relance, ou a proveniência de um ruído longínquo, estão mais perto da geodeca no inferno das ignorâncias do que a existência de Deus, ou a gênese do protoplasma, ou a existência de si, e são ainda menos dignas de ocupar os sábios. É um bocadinho demais. A vida inteira para chegar a esta consoladora conclusão. Já não sobra tempo nenhum para aproveitar. Foi, portanto, uma grande ajuda quando, ao interrogá-la, ela me disse que se tratava de clientes que recebia rotativamente. Bem podia eu, naturalmente, ter-me levantado e espreitado pelo buraco da fechadura, mas o que é que se consegue ver? Não, pergunto-vos por esses buracos. Portanto, vivo da prostituição, disse eu. Vivemos da prostituição, disse ela. Não podia pedir-lhes para fazerem menos barulho, disse eu, como que se acreditasse nela. Aí acrescentei, ou um barulho diferente. Eles têm de ganhar, disse ela. Ela vai ter de me ir embora, disse eu. Ela encontrou umas travessarias velhas nas tralhas de família e pendurou-as em frente das nossas portas respectivas. Perguntei-lhe se não havia maneira, de vez em quando, de comer uma pastinaga. Uma pastinaga! Gritou ela como se eu tivesse pedido um prato de bebê judeu. Chamei a atenção para o facto da época das pastinagas se aproximar rapidamente do fim, e que se daqui até lá pudesse dar apenas pastinagas para comer, eu ficaria agradecido. Eu gosto de pastinagas porque sabem a violetas, e de violetas porque cheiram como as pastinagas. Se não houvesse pastinagas na terra, não queria saber das violetas por nada. Se as violetas não existissem, as pastinagas seriam tão diferentes como os nabos ou os rabanetes, e mesmo no estado atual da sua flora. Isto é, num mundo onde pastinagas e violetas arranjaram maneira de coexistir, privar-me-ia de ambas com a maior das facilidades. A maior das facilidades. Um dia, ela teve a audácia de me anunciar que estava grávida. E há 4 ou 5 meses. De mim, ainda por cima. Pôs-se de perfil e convidou-me a olhar para a barriga dela. Chegou mesmo a despir-se, sem dúvida para provar que não escondia uma almofada debaixo da saia e depois, claro, pelo puro prazer de se despir. Talvez sejam gases, disse eu para a consolar. Ela olhou-me com os seus grandes olhos cuja cor... Esqueci, melhor, com um grande olho, já que o outro visava aparentemente o resto do jacinto. É quanto mais nua, mais cerâmica. Repare, disse ela, inclinada sobre os seus seios. As auréolas já começam a escurecer. Reuni as minhas últimas forças e disse-lhe: aborte e ficam como novas. Tinha aberto as cortinas para não deixar escapar nada das suas rotundidades. Vi a montanha. Impassível, cavernosa, secreta, onde de manhã à noite só ouvia o vento, os maçaricos, os breves golpes longínquos como prata dos martelos dos cortadores de granito. Pim! Saía de dia
ia para a rua seguinte e a gesta perfumada em silvestre. E à noite veria as luzes distantes da cidade, se quisesse, e as outras luzes, as dos faróis e dos vagos faróis que o meu pai me tinha mostrado quando eu era pequeno, e cujos nomes poderia reencontrar na minha memória, se quisesse. Ah, disso tinha a certeza. A partir desse dia as coisas correram de mal a pior, e pior, e pior, e pior. Não que ela me negligenciasse, ou nunca poderia negligenciar-me o suficiente, mas porque vinha constantemente atormentar-me com o nosso filho, exibindo a barriga e os cheios e dizendo que estava para nascer a qualquer momento, já o sentia aos saltos. Ah, se eu salto, disse eu, não é meu. Tinha vivido mal naquela casa, no facto. Não era evidentemente o ideal, mas não lhe subestimava as vantagens. Hesitava em partir. Já começavam a cair as folhas. Tinha medo do inverno. Não se deve ter medo do inverno, também tem as suas coisas boas. A neve aquece e silencia o tumulto e os seus dias pálidos acabam depressa. Mas eu ainda não sabia nessa altura como a terra pode ser gentil para os que só a têm a ela. E mesmo quantas esculturas aos vivos têm para dar. O que deu cabo de mim foi o nascimento. Acordou-me. Que aquela criança deve ter passado. Acho que estava uma mulher com ela, pareceu-me ouvir de vez em quando passos na cozinha. Era uma dor de alma, ter de abandonar uma casa sem ser posto na rua. Escorreguei por cima das costas do sofá, vesti o casaco e o sobretudo, pus o chapéu. Espero não estar a esquecer de nada. Apertei os atacadores e abri a porta que dava para o corredor. O monte de quinquilharias barrava-me o caminho, mas desbravei-me e consegui passar, apesar do estrondo. Falei em casamento. Foi de qualquer modo uma espécie de união. Quaisquer precauções teriam sido supérfluas. Os uivos desafiavam toda a concorrência. Devia ser o primeiro. Perseguiram-me escada abaixo até à rua. Parei em frente da porta da casa e pedi à escuta. Continuava a ouvi-los. Se não soubesse que se produziam uivos dentro da casa, talvez não os tivesse ouvido. Mas sabendo, ouvia-os. Não sabia bem onde é que estava. Procurei entre as estrelas e constelações para a Ursa Maior, mas não a conseguia encontrar. No entanto, devia lá estar. Foi o meu pai que me mostrou pela primeira vez. Também me mostrou outras, mas sozinho, sem ele ao meu lado. Só era capaz de encontrar a Ursa Maior. Pus-me a brincar com os gritos um pouco como tinha brincado com a canção. Frente. Trás. Frente. Trás. Se é que se pode chamar a isto brincar. Enquanto andava não os ouvia por causa do barulho dos meus passos, mas assim que parava, voltava a ouvi-los. Claro, cada vez mais fracos. Mas o que é que interessa que um grito seja fraco ou forte? O que interessa é que pare. Durante anos pensei que iam parar. Agora já não. Talvez tivesse precisado de outros amores. Mas o amor não é coisa que se encomende.